para adorar. Que seus olhos vejam com os olhos de Deus. Que suas mãos sejam somente para abençoar. Eu estou me consagrando para Deus. Eu estou me consagrando a minha vida para Deus. E a minha vida seja consagrada ao meu Deus. Aleluia. Para Deus. Para que eu possa sempre estar em sua presença. Eu estou me consagrando para Deus. Precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel. Precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para alcançar a glória de meu Senhor. Serei a cada dia, Meu Deus. meu Senhor, serei fiel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia. Vamos ser fiel, irmãos. Para nós vermos o nosso Jesus, temos que ser fiel. Amém? Bem rapidinho, irmão Douglas, irmã Ana Paula louvando o nome do Senhor. Logo após a mocidade estará louvando o nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso. Enquanto isso, a mocidade vai se preparando, irmãos, para nós ganharmos tempo. Amém? Glória a Deus. Não vamos perder tempo, não. Deus tremendo. Aleluia. Aleluia. Deus vivo, Santo de Israel. Deus tenha poder, Jesus. Deus poderoso, aleluia. Grande é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigamos o convite da palavra do Senhor, amém? Amém, aleluia. Quero dizer para a igreja, o pastor Eliezer, que esse avivamento está marcando. Sabe por quê, pastor Eliezer? Porque Deus me curou da garganta neste lugar. Eu testemunhei na oração das 4 às 5 minutos ali de prova, que eu estava tomando remédio, irmão, já tinha mais de uma semana. E a garganta sempre doendo, sempre doendo. Eu deixei de tomar o remédio e falei, Senhor, orei com fé, eu falei, Senhor, cura minha garganta. E foi aqui nesse avivamento que o Senhor me curou. Eu tenho certeza que Deus, alguma coisa Ele marcou na tua vida. Amém, aleluia. Nós vamos louvar o nome dos seus e não souberem ouvir nós. É, Deus maravilhoso. Aleluia. Ei, aleluia, Deus. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Glória a Deus. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. É, glória a Deus, aleluia. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Aleluia, Deus, aleluia. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová.
Deus de paz, Deus de glória, Jeová. Se você crê, olha, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando Deus Louvado seja o nome do Senhor. A mocidade estará louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saltar. Glória a Deus. Mocidade, cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Da virtude do alto, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus grande e poderoso. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, meu Pai. Glória seja dada ao teu nome, Senhor, nesta noite. É, Deus. Grande Espírito Santo, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Fala, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. É, Santo Deus. Aleluia, Pai. Ouço o som de um grande rio, muitas águas a jorrar, vem do coração de Deus. É, aleluia. Glória a Deus. Águas claras pra fazer o milagre acontecer, muitas águas de esperança. Sei que o rio vai passar hoje aqui neste lugar, vai romper o impossível. O impossível. Vida ressurgir no deserto humano. Deus envia um rio do seu trono para transbordar no meio da igreja, e a multidão prostrada em adoração mergulha mais fundo, mais profundo para receber santificação, a purificação, intimidade, vestes novas de louvor, uma cura, um milagre, uma promessa. O tempo é esse e agora começou. A serão no deserto não existe mais. Veja você mesmo com seus próprios olhos. São águas claras que descem do trono de Deus. É avivamento pra você e eu. Mergulhe agora, vai a fundo, mais profundo no rio que desce no coração de Deus, pra curar, santificar, renovar, libertar e a sua vida hoje transformar. Mergulhe agora.
santificação, a purificação, intimidade, vestes novas de louvor, uma cura, um milagre, uma promessa, o tempo é agora, começou. Nessa não existe mais, seja você mesmo com seus próprios olhos, são águas claras que descem do trono de Deus, é avivamento pra você e Deus. Mergulhe agora, vai a fundo, mais profundo no rio que nasce no coração de Deus, pra curar, santificar, renovar, libertar e a tua vida hoje transformar. Mergulhe agora, vai a fundo, mais profundo no rio que nasce no coração de Deus, pra curar, santificar, renovar, libertar e a tua vida hoje transformar. Mais profundo no rio que nasce no coração de Deus, pra curar, santificar, renovar, libertar e a tua vida hoje transformar. Quero mergulhar, hoje eu quero mergulhar, hoje eu quero mergulhar, hoje eu quero mergulhar. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estaremos ouvindo agora a Marissa, né? Louvando o nome do Senhor. Logo após nós estaremos ouvindo também uma saudação com o pastor Sebastião da Serra. Bem? Glória a Deus. A irmã Marissa estará louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Ele está aqui, irmãos. Glória a Deus. Quem cumprimenta mais a igreja com a paz do Senhor? A paz do Senhor. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Capítulo 1, 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só o poder de Deus pode mudar meu ser. A prova que Glória a Deus. É Deus. Aleluia. só o poder de Deus pode mudar a tua vida. Glória a Deus. Só o poder de Deus pode mudar meu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu.
pode mudar teu ser. A prova que ele tirou, ele mudou o meu. Glória a Deus, aleluia. Talvez sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou. Nova sou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos, queridos irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos imensamente alegres, felizes nesta noite. Porque sabemos que o Senhor está conosco neste lugar. Desde sábado, os irmãos iniciaram aqui esta festividade. Deus tem falado aqui, aleluia, de forma especial e maravilhosa. Claro, não tive todos os dias aqui, mas eu sei que Deus falou, porque eu creio nele. Glória a Deus. Os irmãos estavam aqui adorando o Senhor com propósito, com objetivo. E quando nós estamos com objetivo, o Senhor realiza o desejo dos nossos corações. Glória a Deus. Já ouvimos aqui testemunhos, Jesus já curou, já operou milagres, e nesta noite nós cremos que também não vai ser diferente. Glória a Deus. Jesus opera no início, opera no meio, e opera no fim. Glória a Deus. E continua operando até o grande dia da sua volta. Glória a Deus. Rapidamente, meus queridos, eu quero ler aqui alguns versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 20, e o versículo 29 a 34. Saindo ele de Jericó, seguia uma grande multidão. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram que Jesus passava, chamaram: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão repreendia-o para que calassem, mas eles clamavam cada vez mais alto: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou. A importância: Jesus parou. Chamou-os e lhes perguntou: que queres que eu vos faça? Respondeu-lhe: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e seguiram. Glória a Deus. Meus irmãos, quando lemos aqui estes versículos, se fôssemos analisar aqui o versículo 29, o versículo 30 tem um sentido bastante maravilhoso. Os cegos estavam clamando, não enxergava, mas ouvia. Glória a Deus. No versículo 31, vemos já a multidão querendo impedir eles clamar. No 31, já uma consequência: a multidão querendo impedir eles clamar. Sempre enfrentamos uma multidão. Glória a Deus. Não é verdade, amados? É mesmo. Existe a multidão de falta de fé, a falta de crença, falta de confiança em Deus, falta de obediência, falta de dedicação. Tudo é multidão, irmãos, que nós enfrentamos. A falta de propósito diante da presença de Deus. Esta é a multidão que impede recebermos as bênçãos do Senhor. Louvado o nome de Jesus. O versículo 32. E quando Jesus ouviu os 2 cegos clamar, ele parou. Quando alguém clama, Jesus para. Isso que é importante. Anda, anda, aleluia. Jesus para ouvir quando tem alguém clamando. Ele para. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes nós não temos sido tanto abençoados, meus queridos, porque nós às vezes damos ouvido à multidão e paramos de clamar. E quando damos ouvido à multidão e paramos de clamar, Jesus não pode parar para nos ouvir, porque Ele só para quando Ele ouve alguém clamando. Aleluia. E nesta noite Jesus está parado, só para ouvir, só para atender, só para resolver, só para solucionar os nossos problemas, porque aqui existe uma multidão também clamando o Senhor nesta noite aqui neste lugar. Glória a Deus. Respondeu-lhe, Senhor. Respondeu
Dê-nos, Senhor, o que os nossos olhos se abram. Queremos só que os nossos olhos se abram. Só isso, não queremos mais nada. Mais nada. Movido Jesus agora de íntima compaixão. Olha só os olhos se abrindo. Que maravilha, irmão. Jesus, enquanto eu tenho um coração duro, você tem um coração duro, que qualquer coisa, irmão, empurra com qualquer coisa. Jesus é compassivo. Qualquer coisa, se eu não vou na igreja, por isso, por aquilo, perde nisso. Perde. Jesus é compassivo. Aleluia. Ele compadeceu. Ele diz assim: o que vocês querem? Estão me clamando? Vocês querem o quê? Queremos só que os nossos olhos se abram. Puxa, dizendo assim: Jesus, nós conseguimos ouvir o barulho da multidão, que o Senhor passava, mas nós não conseguimos ver, e queremos enxergar o Senhor. E o mais importante, irmãos, aleluia, é porque quando Jesus opera na vida de alguém, este alguém tem que seguir Jesus. É obrigação. É, irmão Davi, seguir Jesus. Depois que Jesus abriu os olhos deles, eles não contentaram mais de falar, seguiram. Enquanto Jesus opera milagres extraordinários na nossa vida, irmãos, e nós não queremos fazer quase nada para Jesus. Agora eles seguiram Jesus. Glória a Deus para sempre. Vamos deixar, irmãos, que a multidão não venha nos impedir, mas vamos sermos abençoados por Deus. Aleluia. Não vamos dar ouvido enquanto a multidão quer impedir de chegarmos aos pés do Senhor, mas vamos aproximar-nos dele, porque queremos ser abençoados. Glória a Deus. Peço oração aos irmãos da minha mãe, que amanhã ou essa semana estará passando por uma cirurgia nas vistas ali no Brasil. Até pediu para o pastor Nifelete que orássemos, estaríamos orando e pedir ele que orasse por ela. Essa cirurgia ia ser R$7.000. Mas graças a Deus, e se fosse pelo SUS seria daí 1 ano ou mais. Mas isso tem uns 15 dias no máximo, essa semana já vai ser feito, sem ser pago nenhum centavo. Graças a Deus. Jesus é maravilhoso. Como não seguir este Jesus? Não é verdade? Aleluia. Claro, seria feito com 7.000 da mesma forma, porque precisava ser feito, mas sem pagar nenhum centavo é bem melhor. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe muito. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? É assim que Ele faz, né? Deus é tremendo, está fazendo milagre, né? Ele vai fazer hoje aqui. Aliás, Ele já está fazendo, né? Ele já está fazendo. Só de você estar aqui já é um grande milagre. Graças a Deus. Nós estaremos apresentando os irmãos logo após. A cantora Jussara Araújo estará louvando o nome do Senhor Jesus. Está conosco o nosso pastor presidente, pastor Nifelete, né? Está conosco nesta noite, ele pregou na abertura e estará pregando hoje no encerramento desse avivamento. Graças a Deus. Juntamente com ele está a sua esposa, Evangeliane, e os seus filhos, Mateus e Tiago. Glória a Deus. Quem diremos ao nosso pastor presidente, hoje vai saudar ele sozinho, viu, irmãos? Ele é o preletor de hoje. Quem diremos ao nosso pastor? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem em nosso meio. Amém. Juntamente com ele está o pastor Luciano, né? O vice-pastor do Ministério Rocha Eterna, a sua esposa, a irmã Lana, seus filhos, João Vitor e Gabriel. Também está o segundo vice-pastor, o pastor Elias, e o seu filhinho, né? O Juninho está ali. Também está conosco os obreiros, pastor Sebastião, presbítero Monzé, presbítero José Luiz, presbítero Marcos, e os demais. O presbítero Moisés já está ali. Graças a Deus. E os demais irmãos que acompanham lá da sede, que acompanham o pastor Nifelete nessa forte. Ele pensa, vai mais. Maravilha, hein? Glória a Deus. Quem diremos aos nossos irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe. Sinta-se bem em nosso meio. Amém. Vindo do Porto está conosco o auxiliar irmão Davi. Juntamente com ele está a sua esposa, irmã Vânia, né? E o Danielzinho ali. Graças a Deus. Que diremos aos nossos irmãos? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Está conosco também a cantora Jussara Araújo, louvando o nome do Senhor. É a cantora convidada para esse dia. Nós queremos também saudá-la com forte bem-vindo. Que diremos à nossa irmã? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Também a mocidade, né, que já colocou de pé, mas nós queremos dar um bem-vindo à mocidade, também está convidado para estar louvando o nome do Senhor no dia de hoje.
Coloca de pé a mocidade para nós recebermos com forte bem-vindo. Graças a Deus. É a bênção de Deus, né? Quem diremos a mocidade? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. É um prazer, é uma honra muito grande tê-las conosco. Está conosco também Adelino e Alcina. É isso mesmo? É o pastor Adelino, é? Pastor Adelino e a irmã Alcina, né? Está conosco. Pastor de Angola, já esteve conosco, da Metodista, é? Isso mesmo? Já esteve conosco aqui na Escola Bíblica Dominical. Já fizemos, foi em Santo Tomé. Em Santo Tomé, né? Mas lá instalaram os refeitórios das crianças da rua. Graças a Deus, tem um refeitório no Cristo, tem 90 crianças. Em Santo Tomé tem 120 crianças. Amém. Refeitório. Amém. Graças a Deus. Que diremos a esse casal de missionário abençoado? Seja bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer muito grande tê-los conosco na noite desse dia. E está conosco também o senhor Nuno. Onde está o senhor Nuno? Está ali, se coloca de pé. Nós queremos saudar com bem-vindo. Que diremos ao nosso amigo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer, é uma honra muito grande tê-lo conosco. Amém? Amém. Cantora Jussara Araújo. Deus seja glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É, Deus maravilhoso. Aleluia. Senhor, eu quero convidar a cantora Gisele para nós louvarmos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. É, Deus, fala, Pai querido, aleluia. Este ano fala, irmão, sobre a fidelidade de Deus. Glória a Deus. O Senhor vai falar profundamente através deste louvor. É, glória a Deus, aleluia. Porque Ele é fiel. Ele é sempre fiel. Por causa de Ele não destrói uma cidade, mas de uma vida. E nesse Portugal tem muitas. Para nós ganharmos, Deus não vai deixar ser destruído enquanto essas vidas não serem alcançadas por mim, por vocês. Só que a igreja da paz do Senhor, amém? A paz do Senhor. Aleluia, Deus. Deus seja louvado. É, santo é o teu nome para todos sempre, Pai, aleluia. Sempre abre uma porta para entrar e preserva o mundo inteiro. Se um escolhido nele está, Deus não lhe deixa nem por um minuto fracassar e lhe dar o livramento no momento certo e precisar. Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar a saída. Dando escape com sua forte mão, preservando sempre a sua vida. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel pra livrar o certo ser. Jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, tira a força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer. Te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Cerca as águas, faz caminho só pra você seguir. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Deus é sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Segue as águas, faz caminho só pra você seguir. Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar a saída. Dando escape com
chão, sabe por quê? Deus é sempre fiel pra livrar o servo seu. Aleluia! Deus tem sido fiel com você, irmão. Ele fala, filho, seja fiel, não te deixa para trás. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Segue as águas, faz caminhos só pra você seguir. Sempre fiel, te dá força para você vencer. Sempre fiel, aleluia, te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Deus é sempre fiel, te dá força para vencer. Te faz passar, aleluia, ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Segue as águas, faz caminho só pra você seguir. Aleluia! Só pra você seguir. Deus é fiel, aleluia. Louvado seja Deus. Maravilha, né, irmãos? Nós estaremos ouvindo também a mocidade louvar o Senhor com mais um hino. Glória a Deus, a mocidade estará louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus fiel. É, aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, soberano Deus, aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Nazareno bondoso. Glória a Deus. Salvado é o teu nome, Senhor. Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Queremos agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de hoje estarmos aqui louvando o nome do Senhor. Quero agradecer o pastor Eliezer, o irmão Cristiano, que esteve na frente desse trabalho. Nós queremos agradecer porque nós não somos nada, nós somos falhos, pecadores, né? Mas o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua graça, tem nos concedido esta oportunidade. Então eu quero agradecer ao meu pastor Ebifelete, a irmã Rosa, nossa líder, né? Queremos louvar o Senhor pela vida de vocês e tem nos ensinado, né, o caminho certo. Apesar das lutas, das dificuldades, o Senhor tem nos mantido em pé. Em momentos que nós queremos desistir, desanimar, né, principalmente eles que são jovens, mas o Senhor é fiel e Ele tem uma promessa. E muitas vezes eu penso que por essas promessas, né, por esse chamado, esposas de obreiros estão aqui, futuras, né? Futuros obreiros estão aqui na frente também. Então o inimigo se levanta mesmo com fúria, com raiva. E principalmente quando nós estamos próximos a receber a nossa vitória. Então ele se levanta mais forte ainda. Mas maior é o nosso Deus. E eu creio na nossa vitória, né? E obrigado, pastor Eliezer, por essa oportunidade. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Na terra afligida e humilhada, a noiva sofreu calada, foi aprisionada e jamais existiu. Cada lágrima da igreja o noivo colhia, e este
Glória a Deus. Deixa Deus envolver a tua vida nesta noite. Seja avivado nesta noite. Você que há muito tempo não fala em línguas, se encha nesta noite da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cantora de Saranaús, louvando o Senhor, mais vindo quando será recolhido, dízimos e oferta para a manutenção da obra. Aleluia. Não deixe o fogo apagar não, irmãos. Não deixe não. Continua cheio da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Jesus.
Glória a Deus. A igreja se coloca de pé. Glória a Deus. É chegado o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu quero convidar aqui para fazer essa oração, com todo respeito aos meus nobres e companheiros de ministérios, obreiros aqui presentes. Mas eu quero convidar o irmão Júlio, o jovem Júlio, para fazer essa oração. E logo após o pastor Elifelé estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, exaltado és o teu nome. Mas o Senhor, irmãos, estamos felizes por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui na casa dele para adorar, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Já sentimos aqui a presença do Senhor e ele vai continuar operando em nosso meio. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que está nos céus e na terra, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Já sentimos a tua graça, já sentimos o teu poder assim, aqui, Senhor. Continua operando, Papai querido. Nós entregamos agora, Senhor, nosso pastor que vai transmitir a palavra, que essa palavra venha atingir o nosso coração, Papai, que através da palavra do teu servo, transmitida diretamente do céu, Senhor, que venha atingir os corações, que venha salvar vidas, que venha avivar vidas aqui neste lugar, Papai. Cura, Senhor, liberta, Papai, aqueles que estão presos no cativeiro. Continua nos dando graça, continua nos abençoando, Papai querido. No teu santo nome nós te pedimos, Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Pastor Elifelé. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Todos os irmãos estão em pé, eu gostaria de convidá-los a abrirem as Bíblias, a carta do apóstolo Paulo, a igreja do Senhor que está em Roma, capítulo de número 1, versículo, estaremos lendo com os irmãos, pelo menos 3 versículos desta epístola. Bendito seja o nome de Jesus. Romanos, capítulo de número 1. Queremos ler com os irmãos para a nossa meditação os versículos 14, 15 e o 16. Glorificado seja o Senhor. O tema desta semana de avivamento está baseado no versículo de número 16, revelando-nos que o Evangelho é o poder de Deus. O que nós cremos, o que nós sabemos, e glorificamos a Deus por esta verdade. Bendito seja o Senhor. Romanos, capítulo de número 1, versículos 14, 15 e 16. Amém, meus queridos? Amém. A Bíblia diz-nos assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Eu pedirei à igreja que leia o versículo de número 16 em conjunto, por favor. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Deus abençoe a sua igreja. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluia. Meus queridos irmãos, quero dar graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos com os irmãos na noite deste dia, no encerramento desta semana denominada como Semana de Avivamento, algo que o Senhor Deus orientou seu servo que pastoreia esta congregação a estar promovendo com os irmãos, tendo em vista a necessidade da obra do Senhor Jesus,
e visando o crescimento, a expansão do reino de Deus sobre a terra, mais precisamente na região de Lisboa, ao mesmo tempo encorajando a igreja do Senhor que aqui congrega para prosseguirem firmes e sempre abundantes na obra do Senhor Jesus, conscientes de que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Por certo, teremos uma recompensa maravilhosa da parte daquele que nos chamou e nos alistou para esta tão grande obra, que às vezes custa-nos muito, mas sabemos que mais custou ao Senhor Jesus que nos chamou. Portanto, meus queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus pela realização deste trabalho. Quero glorificar ao Senhor e quero, é o desejo de minha alma, que ao concluir esta mensagem, até o término deste trabalho, os desejos dos irmãos, segundo a boa vontade de Deus, tenham sido alcançados, que esta congregação esteja satisfeita, agradecida a Deus pela realização do seu Espírito, nestes 9 dias, se não estou equivocado, é isso? De realização deste trabalho maravilhoso. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Deus abençoe pastor Eliezer, todo o corpo ministerial desta igreja, os irmãos que aqui congregam. Deus abençoe a todos vós em nome do Senhor Jesus. Portanto, meus queridos, eu agradeço a Deus, também aos irmãos, pois é a segunda vez neste trabalho que estou pregando, como os irmãos têm conhecimento. Estivemos com os irmãos no sábado da abertura, e o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos com os irmãos também neste finalizar. Deus abençoe, portanto, os irmãos, em nome de Jesus. Nosso muito obrigado ao pastor Eliezer, também aos obreiros, a esta amada igreja aqui em Lisboa. Deus abençoe-vos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida de minha esposa, meus filhos que me acompanham, estão aqui comigo, para interceder por mim, a fim de que possamos concluir aquilo que Deus deseja que nós venhamos concluir. Louvo a Deus pela vida do pastor Luciano, nosso vice-pastor, pastor Elias, nosso segundo vice-pastor, os obreiros aqui representados na tribuna, todos os pastores, presbíteros, demais obreiros que estão aí embaixo. Deus abençoe-os, e a congregação ali da igreja sede. Deus abençoe todos os irmãos líderes, os que são liderados, que Deus abençoe. Para mim, uma alegria tê-los aqui. Os irmãos já me ouvem sempre, se deslocaram de lá para me ouvir mais uma vez. Por certo, Deus vai recompensar os irmãos. Deus abençoe, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Nós não temos tempo, meus irmãos, o suficiente. Queremos, portanto, entrarmos na palavra de Deus, para o que pedimos, por favor, a atenção máxima de todos os que estão presentes dentro desta congregação. Nós queremos falar nesta noite, permitindo-nos Deus, oramos na tarde deste dia, para nos dar uma palavra a ser transmitida ao coração dos irmãos. Sabemos que Deus tem usado poderosamente os seus servos. Tenho notícia de que os dias que eu não estive aqui, e presenciei outros que foram dias de avivamento, eu não sei o que Deus fará. Uma coisa sei, Deus vai nos conscientizar pela sua palavra. Eu tenho certeza, não sei se os irmãos vão pular, vão dar glórias a Deus. Agora eu preciso da sua atenção em nome do Senhor Jesus. Eu recebi esta palavra da parte de Deus, baseada nas Escrituras, e eu preciso transmiti-la aos irmãos. À medida que o Espírito de Deus falar ao seu coração, glorifique ao Senhor. Você tem liberdade para glorificar, mas dê-me a sua atenção, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos falar de acordo com a Bíblia, irmãos, pela orientação de Deus para esta noite. Nós queremos falar sobre o Evangelho e a visão missionária universal. Eu gostaria que você guardasse isto no seu coração. Devo dizer aos irmãos que não adiantará muita coisa se os irmãos retirarem daqui, não obstante os irmãos terem sido renovados e cheios até do Espírito de Deus, mas se não prestarem atenção na palavra, se a palavra de Deus não alcançar os vossos corações, não houve tanto resultado quanto poderia haver. Agora chegou a hora da sua atenção para a operação de Deus através da sua palavra. Bem sabemos que culto sem palavra é oba
oba-oba e nada mais do que isso. Faltou palavra em um culto, faltou operação de Deus. Então, meus queridos, vamos concluir o que Deus tem para nós nesta noite. E nós estaremos, portanto, pela graça do Senhor, vos ministrando a palavra de Deus, o Evangelho e a visão missionária universal. Queridos e amados irmãos, baseado aqui no texto que os irmãos tomaram para o tema desta semana, denominada como Semana de Avivamento, onde Deus já tem avivado os irmãos, e por certo nesta noite há de concluir o que Ele preparou e projetou para nós aqui nesses dias. Observemos, meus queridos irmãos, a descrição do apóstolo Paulo no versículo de número 16, quando o apóstolo Paulo, em uma voz bem clara, não está embargada, mas pelo contrário, espontânea, o apóstolo Paulo está dizendo através de uma escrita: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bendito seja o Senhor. Lembro-me que na semana passada falamos dentro deste versículo. Quero dar prosseguimento então, agora com outro tema, falando com os irmãos sobre a vida do apóstolo Paulo, a sua chamada, a sua visão missionária, o seu entendimento, a sua compreensão em relação ao chamado de Deus para com o seu viver. Todos nós que estamos aqui nesta noite, estamos, meus queridos irmãos, debaixo de uma promessa de Deus, estamos debaixo de um chamado de Deus, sendo pastores, evangelistas, presbíteros, membros congregados, auxiliares, diáconos. Todos nós temos uma chamada de Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, o plano de Deus para alcançarmos os perdidos para Cristo Jesus não está restrito ao corpo ministerial de uma igreja. O Senhor Jesus quer e deseja que cada cristão seja um autêntico ganhador de alma. E eu compreendo pela Bíblia que quando alguém é alcançado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele compreende a eficácia desta palavra, o que acontece no seu coração é desejo de anunciar a Cristo e este ressuscitado, pelo fato de que Cristo mudou a sua vida e fez dele uma outra pessoa para a glória de seu santo e poderoso nome. Quero lembrar aos irmãos que Jesus Cristo curou alguém, e após curá-lo, o Senhor olhou para aquele homem e disse: vai e não conte a ninguém o que te foi feito. Ainda não é hora de ser manifesto as operações do Filho de Deus. Mas a Bíblia diz: porém, indo ele, anunciava a todos o que Jesus havia feito por ele. Na realidade, meus irmãos, aquele homem lembrava da palavra de Jesus, mas ao mesmo tempo a alegria, o prazer, a convicção existente no seu coração era bem maior, meus queridos irmãos, do que a força de segurar ou de abafar aquela verdade. Por isso ele anunciava espontaneamente a todos: Jesus me curou, Jesus mudou a minha vida. Eu encontrei com um homem por aí e ele deu sentido à minha vida. A minha vida não é mais a mesma. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Olha, meus queridos irmãos, a descrição do apóstolo Paulo, há 3 expressões do apóstolo Paulo a ser consideradas no capítulo de número 1. Elas são maravilhosas e extraordinárias. Elas chamam a mim e a você para reavaliar a nossa vida, para analisar a nossa postura cristã, a nossa convicção, em que patamar espiritual nós estamos, e se nós estamos na verdade, meus queridos irmãos, aceitando o propósito de Deus para conosco. É maravilhoso nesta noite observarmos um casal de irmãos que testemunham trabalharem para o Senhor na África e ganharem almas para o Senhor Jesus. Eles estão aqui conosco nesta noite, mas a obra ficou plantada naquele continente, está dando resultados para a glória do Senhor. Que coisa extraordinária! O apóstolo Paulo foi chamado por Deus, cumpriu a sua missão e partiu para a eternidade, mas a obra ficou plantada, a semente
semente do Evangelho germinou, ela nasceu, ela cresceu, e tal qual uma árvore frondosa, ela está alcançando Lisboa nesta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus, através da minha vida, através da sua vida. E eu quero nesta noite, pela graça de Jesus, dizer a todos que me ouvem neste lugar, que se Jesus nos der tempo, Portugal vai se curvar diante do poder desta palavra. Saberão que o Evangelho que Paulo pregou, ele é o Evangelho de poder, Evangelho que transforma, Evangelho que liberta o homem da cegueira espiritual, escravo do pecado, escravo da vida da luxúria. Mas o Evangelho é poder, o Evangelho é poder, o Evangelho é capacidade para libertar o homem, para libertar a mulher, para arrancá-lo do pó e fazê-lo assentar entre os príncipes, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero analisar, irmãos e irmãos. Observemos, meus queridos irmãos, o que é que Paulo está dizendo. As três expressões do apóstolo Paulo ao escrever para a igreja que estava em Roma. Antes de entrar nesta mensagem, eu gostaria que os irmãos compreendessem que a expressão de Paulo, que não se envergonhava do Evangelho, é porque passava na mente do apóstolo que aqueles irmãos que estavam na cidade de Roma questionavam quanto à coragem, a audácia e a bravura do apóstolo Paulo para lá chegar, pelo fato, meus irmãos, de que Paulo havia atravessado lugares e mais lugares e levado a palavra de Deus, mas a Roma ele ainda não havia chegado. Na realidade, Paulo não participou do nascimento daquela igreja. Aquela igreja nasceu, tudo indica, no dia ou através do dia de Pentecostes. Os que estavam em Jerusalém, eles foram convertidos e retornaram para Roma, e a igreja nasceu. As histórias nos mostram esta verdade. Paulo não tivera, meus irmãos, um trabalho com aquela congregação. Ele ainda não havia lhes escrito e também não fora pessoalmente para lhes pregar. Aqueles irmãos, conhecendo a fama do apóstolo Paulo, ou conhecendo o que eles falavam a respeito de Paulo, eles tinham o desejo de conhecê-lo, eles tinham o desejo de ouvi-lo, eles tinham o desejo de olhar para aquele que era o perseguidor e que agora é perseguido por causa da igreja. Eles tinham desejo de ouvi-lo pregar. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela nos demonstra que o apóstolo Paulo, ele até quis por muitas vezes chegar a Roma, mas ele não pudera chegar a Roma. A Bíblia diz que ele fora impedido de fazer aquela viagem. Este impedimento, eu quero chamar-lhes a atenção. Este impedimento em relação à vida ministerial e missionária de Paulo não era um impedimento maligno, não era um impedimento satânico. Na realidade era uma direção de Deus, na realidade era vontade e propósito de Deus para com a vida daquele apóstolo. Parece-me que eu percebo pela descrição do apóstolo Paulo que ele mesmo ignora, questiona e deseja compreender o porquê que até agora ele não pudera sair da sua região e chegar a Roma para pregar a Jesus Cristo como Salvador. Ele não tem este entendimento, ele deseja compreender. No versículo de número 13, meus irmãos, ele afirma: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propuzes ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Havia um desejo no coração do apóstolo, mas ele ainda não tivera a oportunidade de chegar a Roma, de, na verdade, meus queridos irmãos, pregar Jesus Cristo em Roma. Qualquer pregador da atualidade de hoje queria pregar em Roma naquela época. Sabe por quê, meus irmãos? Lá está o centro de tudo. Era como que o coração do mundo. Aquela cidade, ela alcançava quase 4 milhões de pessoas. Era uma metrópolis na época. Comparando com os dias de hoje, era uma cidade maior do que as de hoje, pelo número da população
população existente nos nossos dias. Mas Paulo ainda não pudera chegar a Roma para pregar. Paulo até projetava, Paulo desejava, mas à medida que Paulo sonhava, à medida que Paulo programava ir, tudo indica que o Espírito do Senhor lhe barrava, e Paulo andava pela orientação bendita do Senhor. Eu quero lhes lembrar que em uma certa noite o apóstolo Paulo tinha uma direção para a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Mas a Bíblia diz que ele tem uma visão com o varão da Macedônia, que ele diz: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz que no outro dia Paulo partiu para a Macedônia para pregar a Jesus Cristo, o Salvador da raça humana. Não obstante o desejo do apóstolo de chegar a Roma, ele está sendo impedido, e a preocupação no coração do apóstolo é: entenderão-me será? Será que compreenderão? Ou pensarão que eu não tenho coragem de pregar onde é o centro do mundo, onde na realidade os mais poderosos, onde está a ostentação de todas as coisas? Na realidade o coração de Paulo fervia, mas Deus, que havia chamado a Paulo, preparou o momento exato para Paulo chegar lá. Paulo ainda não havia concluído a obra na sua região. Deus queria que Paulo chegasse a Roma, e Paulo chegou a Roma, mas na hora que Deus havia programado. Bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Atentando para esta verdade, quero dizer à igreja que me ouve neste lugar: todas as portas que Deus fez abrir por este ministério, elas não foram abertas fora da direção de Deus, elas foram abertas dentro da direção de Deus, no tempo do Senhor nosso Deus. Por isso, meus irmãos, nesta noite eu quero lhe chamar para você crer com mais veemência nesta noite na promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Nós chegamos a Portugal e podemos nesta noite declarar em alta voz que Deus tem uma obra conosco nesta terra. Bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Oh, glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Observe, portanto, meus irmãos, Paulo lhes mostra que até no momento ele não foi estar com eles, não é por causa que ele envergonhava do Evangelho. Pelo contrário, para Paulo era privilégio pregar. Paulo gostava tanto de pregar que a Bíblia diz que uma certa vez ele chegou em Troade, e lá ele pregou até a meia-noite, até que o moço, irmãos, e Paulo foi pregando, e Paulo foi ministrando, e quanto mais Paulo prega, mais o céu se abre, mais a glória manifesta, mais o poder de Deus está presente. Houve um certo moço desavisado, sem percepção espiritual, por nome Eutico, que deixou de olhar para o altar e foi olhar lá na janela. A Bíblia diz que ele olhou na janela. Há 5 pontos negativos na vida deste moço por nome Eutico. Eles não podem ocorrer na minha vida, não pode estar presente no seu viver, mas Eutico veio a tê-los por causa da sua displicência espiritual. Deixou de olhar para o altar, começou a olhar pela janela, a ponto de se assentar, depois de dormir, cair e morrer. Mas graças a Deus que Paulo, meus irmãos, foi lá e em nome de Jesus Cristo abraçou, e a Bíblia diz que ele foi ressuscitado para a glória do nome do Senhor. Paulo sabia, o Evangelho é poder de Deus. Agora, meus irmãos, eu quero chamar-lhes a atenção para nós compreendermos aqui, meus queridos irmãos, o que é causa e o que é consequência. O Evangelho, meus queridos irmãos, ele é, na realidade, meus queridos irmãos, aquilo que causa a mudança na minha vida, a mudança na sua vida. Não espere ser curado para você ser mudado. Você tem que ser alcançado pela palavra para ser transformado. O que transforma é a palavra, o que causa a mudança é a palavra, o que causa a transformação é a Bíblia Sagrada, é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador
Salvador Jesus Cristo. Paulo sabia, meus irmãos, que o Evangelho, ele é poder, e resultado do Evangelho é milagres. Mas antes de haver os milagres que nós tanto desejamos, o resultado maior é a salvação de almas. Paulo enfatiza, ele mostra, ele nos demonstra de uma forma clara, pois o poder de Deus para a salvação é o Evangelho, glória a Deus. Deste eu não me envergonho. Não há salvação de almas sem o Evangelho de Jesus. Se não pregarmos o Evangelho, Portugal não se converte. Se não anunciarmos que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, ninguém virá aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas pregue nas praças, pregue pelas ruas, pregue nas vilas, pregue nos bairros, pregue nos grandes centros, e lembre das pequenas cidades, mas pregue por onde você passar, pregue. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho, a tempo e a fora de tempo. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Vamos observar, meus irmãos. Paulo, portanto, meus queridos, ele não se envergonhava do Evangelho, pois sabia que o Evangelho é o poder de Deus, é a graça de Deus manifesta, é o braço de Deus revelado por Isaías para resgatar o homem do pecado. O Evangelho é o braço forte do Senhor. A quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? É o Evangelho que liberta o homem, que o arranca das trevas, que o tira do pecado e o transporta para o reino da sua maravilhosa luz, para o reino de Deus estabelecido sobre a terra. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Há três expressões de Paulo a ser consideradas, e eu quero analisá-la com os irmãos à luz da Bíblia. A primeira está no versículo de número 14. O apóstolo Paulo fala em relação à sua própria vida. Veja Paulo dizendo: eu sou devedor. A segunda, meus irmãos, está no versículo de número 15. Como ele é devedor, ele anuncia: também eu estou pronto, glória a Deus. Terceira expressão de Paulo está no versículo de número 16, dizendo: e não me envergonho do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Estas três expressões do apóstolo Paulo, elas têm que ser analisadas pela igreja de Jesus Cristo em nossa atualidade. Principalmente, meus queridos irmãos, nós que estamos dormindo em relação à visão missionária, a sentido para a existência ou permanecer da igreja de Jesus sobre a terra, se nós tivermos desejo de alcançarmos os perdidos para Jesus. A nossa vida aqui não tem sentido se nós não tivermos desejo de alcançarmos os perdidos para Jesus. Antes do euro para mim, antes do euro para você, antes daquela porta maravilhosa de emprego e meio de subsistência para mim e para você, está almas que precisam de Jesus. Jovem, você está aqui, sabe por quê? Porque você é devedor e tem que estar pronto e não pode se envergonhar. Obreiro, você é devedor, tem que estar pronto e não pode se envergonhar. Essas três considerações nós temos que tecê-las à luz da Bíblia, considerá-las e colocar em prática o plano de Deus em relação ao resgate de almas, em busca dos perdidos para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Esta é a oportunidade da igreja alcançar os perdidos, é a oportunidade da igreja arrebatar os que caminham para a matança, tirá-los das trevas e trazê-los para a luz, pelo poder da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, meus irmãos, as três expressões de Paulo, onde ele afirma para nós: sou devedor, estou pronto e não me envergonho. Oh, bendito seja Deus. Na realidade, meus irmãos, há muitos que sabem que é devedor, mas considera não estar pronto e tem muita vergonha de anunciar o Evangelho. Paulo era um pregador completo, glória a Deus. Paulo era um pregador repleto da graça de Deus. Ele compreendia, e como compreendia esta verdade, pode bater no peito e dizer: ainda que vocês pensem que eu não fui por causa de vergonha, não é verdade de forma nenhuma, porque eu sei que sou devedor, mas eu estou pronto e eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele. Sabe onde Paulo gostava de pregar?
Sabe onde Paulo gostava de anunciar o Evangelho? Onde havia um coração para receber a palavra. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Paulo, meus queridos irmãos, esse bravo guerreiro em prol da causa de Cristo Jesus. Esse homem, meus queridos irmãos, fora do comum, quando se fala a nível espiritual, desbravador de terreno. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A graça de Deus presente sobre a sua vida lhe encorajava de uma forma extraordinária, a ponto de não temer morte, não temer naufrágio, não temer açoites, não temer os falsos irmãos, não temer a crítica dos seus patrícios, não temer a perseguição de quem dizia ser e na verdade não era. Paulo não temia nada disso. O que importava para Paulo era pregar a Cristo e este crucificado. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Se nós pregarmos mais, eu quero chamar a atenção da igreja que me ouve nesta noite. Se nós continuarmos batendo nesta tecla, Cristo foi crucificado, mas ressurreto Ele está. Vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. Esta é a palavra da fé que pregamos, é a mensagem da fé que nós anunciamos. Glória a Deus. Não deixe de pregar, irmã. Pregue para a tua patroa, diga para ela, esta é a mensagem que nós pregamos. Pregue para o teu patrão, pregue para o teu amigo, pregue para o universitário que estuda com você, mas pregue, pregue em nome de Jesus Cristo. Faça como Paulo. Paulo pregava, meus queridos irmãos, nas sinagogas. Ele chegou, aleluia, bendito seja o Senhor, onde estavam as escolas da filosofia, e lá Paulo rasgou o peito e anunciou a Cristo, o crucificado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo, meus irmãos, ele levava isto tanto a sério, que lá em Atenas ele é classificado, ele é taxado de paroleiro, pregador de deuses estranhos, mas nada para o sermão de Paulo. Paulo vai lhes provando que eles falam daquilo que eles não sabem, que eles tentam dizer aquilo que eles não conhecem, mas Paulo tem experiência com aquele que é o dono do Evangelho, com aquele que veio em carne, esteve presente entre os homens, conheceu a morte, por ela passou, mas ressuscitou e está vivo. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. E Paulo lhes afirma: Deus vai julgar o mundo através deste homem, e disto ele nos deu certeza, ressuscitando dentre os mortos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pode dizer o que quiser, só não tem jeito de dizer que Paulo tinha vergonha do Evangelho. Bendito seja Deus. Mas Paulo não se envergonhava de forma nenhuma. Depois que Paulo conheceu o poder transformador do Evangelho, o apóstolo Paulo se tornou esse bravo guerreiro nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para anunciar a sua obra. Agora perceba, meus irmãos, a primeira expressão do apóstolo Paulo. Observe quando ele está dizendo: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorante. É uma expressão. Observe, meus irmãos, gregos e bárbaros, está aqui incutido nessa passagem os cultos e os incultos. Quando Paulo está dizendo também a sábios, a ignorante, ele está falando dos instruídos e daqueles que eram rude no conhecimento, que na realidade não tinha conhecimento, fora daquelas culturas, era considerado como bárbaro. Esta era a verdade. E Paulo está dizendo: eu sou o devedor desses homens, eu tenho que chegar até onde eles estão, e eu desejo chegar porque eu tenho uma dívida para pagar, eu tenho uma dívida para quitar, e eu não quero morrer sem pagar esta dívida. Nenhum bom cristão quer morrer devendo, todos eles querem pagar. Paulo era devedor no aspecto da pregação, e Paulo está dizendo: eu sou devedor, mas eu estou pronto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Adorado é o nome do Senhor. Observe, meus irmãos, observe, meus irmãos, que quando Paulo está dizendo na sua primeira expressão: eu sou um devedor, Paulo, portanto, revela a sua visão em relação à obra. Ele aponta para nós que a sua obra, a sua visão, melhor dito, em relação da obra, era uma visão universal, não era uma visão a ângulo nacional. Também, meus queridos, não era estadual e não era local. A visão do apóstolo Paulo em relação à obra de Deus era a nível universal. Quando ele inclui, ele afirma que ele é devedor, tanto a gregos como a bárbaros, sábios e ignorantes. Ele
está dizendo de uma forma clara: eu recebi de Deus uma visão universal para pregar o Evangelho, e se eu não pregar, eu estarei devendo mesmo, estará lá alguma coisa contra mim, e eu preciso pagar esta dívida. Observe, portanto, a primeira expressão do apóstolo Paulo, dizendo que ele é devedor. Isto nos aponta ou nos revela que isto era resultado de sua posição. Segundo lugar, a sua prontidão no versículo de número 15, onde ele diz: e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Era a sua prontidão. Crente desembaraçado, missionário desembaraçado, não apegado às coisas da terra, não embaraçado pelo presente século, mas totalmente, meus queridos irmãos, desprendido em prol da causa do Senhor Jesus. Sua prontidão, no versículo de número 15, é resultado da sua dedicação. O apóstolo Paulo havia se dedicado, e como Paulo havia se dedicado, Paulo havia se esmerado no conhecimento, no ensino da palavra. Para onde chegar, ele tapara a boca de todos aqueles que tentassem contender com ele, para provar que o Evangelho é poder de Deus. Bendito seja o Senhor, bendito seja para sempre o nome do Senhor. A terceira expressão do apóstolo Paulo revela, meus irmãos, quando ele está afirmando: eu não me envergonho, revela a sua convicção. No versículo 16, que também é resultado da sua vocação. Na realidade, meus irmãos, a sua convicção é resultado da sua vocação. Paulo, por Deus, foi vocacionado, e na realidade, meus queridos irmãos, ele se tornou, portanto, um crente cheio de convicção, cheio de audácia espiritual, cheio de autoridade da parte de Deus. Se as igrejas da atualidade tivesse Paulo nos dias de hoje, Paulo ia nos mandar amarrar a nossa cinta e analisar a nossa posição como crentes. E deixe eu ser sincero aos irmãos, como pregadores do Evangelho, que vivemos detidos a cada dia, embaraçados com esta vida terrestre e esquecendo as almas que estão morrendo bem perto de nós. Ei, você sabia que o seu vizinho está morrendo sem Jesus perto de você? Você sabia que o companheiro de trabalho pode ir para o inferno qualquer hora perto de você? Cadê o Paulo da atualidade? Aleluia! Não me envergonho, estou pronto, glória a Deus! Bendito seja o Senhor. Ele não se envergonhar era resultado, meus queridos irmãos, da sua vocação, vocacionado por Deus, inteiramente dedicado à causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por essas três declarações do apóstolo, nós compreendemos pela Bíblia ser resultado de uma chamada inteiramente correspondida. Uma chamada, meus irmãos, Deus não arrependeu de chamar o apóstolo Paulo. E como Deus tinha prazer na vida do apóstolo, todos os dias, creio eu, irmãos, entenda a minha expressão coloquial, para que você entenda o que é que eu quero dizer. Todo dia que Deus via o apóstolo Paulo encarando multidões e pregando a Cristo ressuscitado, Jesus Cristo, meus irmãos, ficava alegre com o apóstolo Paulo. Ele olhava para Paulo e ele percebia que o apóstolo Paulo era aquele gigante na fé. Na realidade, meus irmãos, Paulo, se tivesse sozinho, ele pregava. Se Silas tivesse, ele pregava. Se Silvano tivesse, ele pregava. Mas se tivesse sozinho, o céu sobre ele estava aberto e ele pregava da mesma maneira. Ele está dizendo: eu estou preparado, glória a Deus. Paulo, meus irmãos, não era às vezes como nós, que dependemos de uma multidão para nos apoiar. O Paulo pregava com multidão e sem multidão. Ele pregava com Cristo ao seu lado, à sua frente, à sua retaguarda. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Paulo pregava, Paulo pregava, Paulo pregava, Paulo pregava, Paulo pregava, porque ele experimentou o Evangelho que é poder, o Evangelho que é poder. Se nesta noite Deus encher a sua vida, você vai pular aqui. Eu nesta noite não me escandalizei de alguém pular, porque o Evangelho é poder. Ele é poder, ele é poder. Ele vai te sacudir, ele vai te sacudir, ele vai te sacudir para a glória do nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Adorado seja o Senhor nosso Deus.
Observemos, irmãos, as 3 declarações do apóstolo é resultado de uma chamada correspondida, em quem Deus tinha prazer, e como Deus agradava do apóstolo, porque Deus via o apóstolo correspondendo com a chamada. Deus investiu, e como Deus investiu na vida do apóstolo, mas aquilo que ele recebeu, ele transmitiu. Ele não recebeu para ficar armazenado a nível de conhecimento, até porque ele disse que o seu conhecimento secular ele reduzia como a nada, como perca, em prol da causa de Cristo Jesus nosso Senhor. Para Paulo, o que é mais nobre é pregar o Evangelho. Glória a Deus. O que seria mais nobre na época do apóstolo, para Paulo, é pregar o Evangelho. Se alguém perguntasse para Paulo quem encontrava com Paulo naquelas estradas da atualidade, um homem com aquele corpo físico que Paulo tinha, nunca pensava ser ele aquele homem que cruzava estradas, vilas, cidades, mares para pregar a palavra. Mas ele ia, meus irmãos, a sua constituição física não era um homem zarrão como nós pensamos. Pelo contrário, Paulo era mais frágil. Todavia, meus queridos e amados irmãos, se nós analisarmos, se alguém encontrasse com ele pelas estradas, ao conversar com o apóstolo Paulo e perguntar o que é que você é, sabe o que é que ele diria? Pregador do Evangelho, glória a Deus. Pregador do Evangelho, glória a Deus. O que é isso? O poder de Deus. O que é que você prega? O poder de Deus. Para quê? Para a salvação da sua alma, para a libertação da sua vida, para a transformação da sua família. É o que eu prego, glória a Deus. Eu entro em cidade, saio de cidade, pego navio, desço de navio, entro em lugares para pregar Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. É Paulo que Deus usava. Que Deus continue a levantar homens desprendidos, homens e mulheres desprendidos em prol da causa de nosso Senhor. Homens, meus irmãos, que correspondam na sua chamada. Na realidade, a vida do apóstolo, ela era gasta em prol da causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo bem sabia, quanto mais ele vivia, parece que era extraído da sua vida um suco, e aquele suco precioso, quanto mais aquele suco é extraído, parece que Paulo vai terminando seus dias sobre a terra, até o ponto de chegar na escrita da sua última carta, dizer: eu já estou sendo oferecido como libação, eu sei que os meus algozes se aproximam. Parece que eu vejo Paulo como que sentindo aqueles homens se aproximar dele, a amargura da morte, mas ele escreve para Timóteo dizendo: eu combati o bom combate, Timóteo, glória a Deus. Eu não disse que estava pronto, eu não disse que estava pronto, então combati o bom combate, eu terminei a minha carreira e guardei a minha fé. A glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Moço que está aqui, Deus quer te levantar. Aleluia. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aleluia. Mas que coisa extraordinária, mas que coisa maravilhosa, mas que coisa especial. Uma chamada correspondida, uma chamada correspondida com aquele que fez o chamado, o chamamento, com aquele que buscou, que procurou, que elegeu, que escolheu, que estabeleceu. Bendito seja o nome do Senhor. As expressões de Paulo deixa-nos evidenciar que a sua chamada era uma chamada correspondida. Eu estou enfatizando isto nesta noite, meus irmãos, para que você entenda que você tem uma chamada. Nós precisamos corresponder com a nossa chamada. Igreja de Jesus que me ouve, precisamos corresponder com a nossa chamada. Temos que corresponder com a nossa chamada. Olha aqui, meus amados, nós temos que corresponder com a nossa chamada. O apóstolo Paulo correspondeu. Isto é nos afirmado pela Bíblia Sagrada. Em primeiro, meus irmãos, estas 3 declarações, como já disse aos irmãos, prova-nos, portanto, que a chamada do apóstolo, ela é uma chamada correspondida. Nós observamos isto, meus irmãos. O apóstolo Paulo, na sua descrição, ele era tão cuidadoso
cuidadoso para descrever, que ele mostrava isto de uma forma específica. Antes de chegar no núcleo da questão, nos versículos anteriores, ele mostrava aos irmãos a razão da sua posição em Cristo Jesus. Observe o apóstolo Paulo em pelo menos 2 versículos elucidando isto para mim e para você. Primeiro está, meus irmãos, revelado no versículo 1, quando o apóstolo Paulo está dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Ele afirma ser chamado. É por isto que ele diz que está pronto, porque ele recebeu uma chamada. Segundo versículo, meus irmãos, está no versículo de número 5, onde o apóstolo está dizendo: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Paulo, portanto, está lhes dizendo que a sua chamada é autêntica, que a sua chamada é genuína, que a sua chamada, ela é, meus queridos irmãos, original, que ele fora chamado por Deus, sem que ele soubesse, ele já era separado por Deus para o ministério apostólico. É isto que Paulo está revelando aqui em Romanos, no versículo 1 e no versículo de número 5. Ele afirma em pelo menos 2 desses 2 versículos do capítulo de número 1. Mas observe, irmãos, o versículo de número 1, ele nos demonstra de uma forma clara que o chamado de Deus é que nos separa para tal e determinada tarefa. Observe, meus irmãos, Paulo esclarece, ele é bem lógico na sua inscrição. Veja o apóstolo Paulo dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho. Quando Paulo está colocando o versículo de número 1, ele nos mostra que o chamado de Deus é que nos separa para determinada tarefa. A saber, meus queridos irmãos, o chamado dentro da igreja, ele acontece de várias maneiras. Cada um de nós somos chamados. Você exerce a sua vida ministerial dentro daquilo que Deus te deu. Observe que coisa extraordinária observarmos esta mocidade cantar no mundo de pecado, de miséria, de luxúria, de lascívia, de sensualidade, onde a humanidade está impregnada no pecado, ou o pecado está impregnado neles. Uma mocidade santa, piedosa nesta época é difícil. Eu sei que tem jovens aqui que Deus está sarando o seu pé, ainda tem algumas coisas que tem que ser consertada. Eu sou líder desta mocidade, o Espírito de Deus não me deixa cego, mas deixa eu lhes dizer uma coisa: que coisa extraordinária você vê esses jovens cantar e o Espírito de Deus lhes encher. É um chamado de Deus. Valorize isto, Luciano, valorize isto, meu filho. Moços que estão aqui, valorize, moças, valorize. É um chamado de Deus. Isto não é natural. O homem, pela força, ele não consegue fazer isto. Deixa eu lhe dizer, quem me faz sentir a presença do Espírito é o próprio Espírito. Deus operou nas nossas vidas, nos deixou a sua graça e na sua glória nesta noite. Valorize isto e glorifique ao Senhor. Observe, o chamado de Deus determina a tarefa. Moisés chamado, Deus determinou a tua tarefa. Irmão William chamado, Deus determinou a tua tarefa. Irmão Cristiano, Deus determinou a tua tarefa. O que chama, determina a tarefa. Paulo é claro e está dizendo aqui, ele não afirma ser ele uma das colunas da igreja. Se olharmos a nível de conhecimento, de desprendimento, de bravura, parece que Paulo tinha que ir para Jerusalém e cruzar os braços e presidir a obra. Mas Deus não chamou ele para liderar Jerusalém. Deus chamou ele para desbravar campos, vilas, cidades, países, nações. E lá estava Paulo dizendo: eu fui chamado para o apostolado. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Adore o teu Deus. Glorifique o teu Deus. O Senhor da tua vida, o autor e o consumador da tua fé, aquele que é a razão da nossa existência, aquele que nós amamos, aquele que nós louvamos, aquele que nós glorificamos. Exalte Ele, glorifica Ele. Queira bendizê-lo nesta noite. Glória a Deus. O versículo nos demonstra que o nosso chamado da parte de Deus é que nos separa para determinada tarefa.
tarefa. Observemos, meus irmãos, em segundo, que é uma expectativa divina. Isso aqui me chama a atenção e me fez parar por alguns minutos na minha casa para considerar essa questão. Eu parei e comecei a olhar para dentro de mim mesmo, analisando as minhas deficiências, minhas incapacidades, as minhas limitações. Na realidade, meus irmãos, é até difícil compreender como que Deus chama um Elifelete da vida para ser pastor desta igreja, e por que não dizer para pastorear este ministério. Em mim não vejo nada, se alguma coisa boa na minha vida, resultado da graça e da misericórdia de nosso Senhor Deus, porque a graça opera de uma forma que o ser humano não entende. A graça opera de uma forma que a nossa mente humana não consegue absorver. Qual é o fundamento da graça? Favor não merecido, não merecíamos. É exatamente isso que Deus fez na minha vida. É exatamente isso que Deus fez na sua vida. Olha aqui, se Paulo continuasse encerrando crentes na prisão, matando irmãos e irmãs, na realidade, aparentemente parece que Paulo não matava, mas ele consentia na morte. Quando Paulo fala para o rei Agripa e Festo, ele afirma que ele desalojava os irmãos, arrastava pela rua, e diz: quando eles eram mortos, mas pelas mãos de outro, dizendo Paulo, ele diz: eu consentia, eu votava a favor. E a Bíblia diz que o pecado é para quem faz e para quem consente. O pecado estava sobre Paulo. Paulo, na realidade, estava destinado ao inferno, mas Deus, pela sua graça, mudou a história de Paulo. Quem entende isso, meus irmãos? Parece, se formos olhar, parece que Paulo não era ser para o que era, mas tornou-se. Por quê? Por causa da graça de Deus, da graça de Deus revelada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja para sempre o seu nome. Na nossa chamada é preciso considerarmos, meus amados irmãos, que é uma expectativa divina em relação ao nosso chamado. Os irmãos querem entender? Nós vamos observar o versículo de número 5, onde a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele recebeu a chamada em obediência da sua fé. Observe, portanto, meu querido, o versículo de número 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Observe a descrição do apóstolo Paulo aqui no versículo de número 5. Ele mostra para mim que é uma expectativa divina em relação ao nosso chamado. Ele diz que é de Cristo. O versículo anterior faz menção a Jesus Cristo nosso Senhor, e ele afirma no versículo de número 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Observe, ninguém recebe sem que Deus tenha um propósito. Há uma expectativa divina para o teu chamado. Deus te chamou porque ele tem um propósito. Deus tem uma expectativa com a tua chamada, como crente, como líder, como liderado, como obreiro. Bendito seja o nome do Senhor. Cada um de nós, Deus tem uma expectativa para conosco. Aleluia! Eu tenho certeza e esta absoluta que nesta noite os céus estão abertos sobre nós. Deus se agradou de nós aqui. Eu tenho certeza e esta absoluta que o Senhor Jesus Cristo, ao ver corações aqui preparados e a sua glória manifesta, ele olhou e pôde observar e dizer: está correspondendo com a minha expectativa. Eu estou vendo que é exatamente o que eu tenho determinado que eles têm recebido. Observe, meus irmãos, há uma expectativa divina em relação ao nosso chamado. Qual é a expectativa? Obediência da fé ao chamado. Observe, meus irmãos, se não é por fé, é pecado. Nós não fazemos nada por aparência, não fazemos nada para agradar alguém. Eu não faço as coisas porque sou um bom assembleiano. Não, senhores, faço por obediência ao chamado de Jesus. Você faz por obediência da sua fé em Jesus Cristo, meu Senhor. Nós fazemos por obediência da nossa fé a Jesus Cristo, nosso Senhor. O versículo 5 é claro: recebemos o apostolado, mas para a obediência da fé. Observe, Deus investe na vida do cidadão, na vida da cidadã, mas Deus tem uma expectativa. Oséias, esse vozeirão que você tem, Deus tem uma expectativa. Esse dom de tocar o pastor Elias, Deus tem uma expectativa. Irmã que me ouve nesta noite, essa graça para cantar, Deus tem uma expectativa. Irmã Gisele, essa naturalidade para cantar, Deus tem uma expectativa. Entenda, compreenda-me. Pregador, você abre a boca e flui, Deus tem uma expectativa. Irmão Júlio, Deus está te levantando, Deus tem uma expectativa. Há uma expectativa divina, há um propósito divino. Deus está dando, Deus está concedendo, mas para a
pela fé, não é pela vista, é pela fé. Pela vista não funciona, mas pela fé funciona. Pela fé funciona. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus de poder. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Está quente, meus irmãos, mas aguente, eu já concluo a mensagem. Me aguente um pouco mais e me ajude a pregar em nome de Jesus. Em segundo lugar, devemos observar que há uma expectativa divina em relação àquele que é chamado. E essa expectativa é a nossa obediência voluntária ao nosso chamado. Esta obediência só se dá pela fé. Eu quero lembrar os irmãos do capítulo 11 de Hebreus, versículo de número 8, falando do patriarca Abraão. A Bíblia diz, meus irmãos, que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Observe que a nossa obediência se dá pela fé. Pela fé, Deus está no céu, nós estamos na terra, mas pela fé nós obedecemos a sua voz, nós obedecemos a sua direção. A diretriz do Senhor nosso Deus para nós é a que vale, é a que interessa. Bendito seja o nome do Senhor. Qual razão o apóstolo Paulo queria mostrar à igreja em Roma que inclusive ele não estar em Roma é porque ele andava em obediência de fé. Deus lhe havia assegurado, ele não podia, meus irmãos, ir antes da hora. Não adianta coisa nenhuma você sonhar com Londres quando Deus marcou para você Portugal. Obediência da fé. Deus quer investir na sua vida e ele tem uma expectativa e vai funcionar naquele lugar que ele demarcou. Obediência da fé, obediência da fé, obediência da fé, obediência da fé. Quando eu lhes falo que sonhar com Londres quando Deus tem propósito em Portugal não adianta, também não adianta você sonhar com África quando Deus te chamou para a Inglaterra. É a Inglaterra que funciona, tem que ser em obediência da fé. Há uma expectativa divina. O dono da obra, aquele que tem a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, ele é sabedor de todas as coisas. Ele está te preparando para algum lugar, para uma cidade desta nação. Ele está te preparando, irmão e irmã, para algum lugar aí, uma vila, não sei, uma cidade, pode ser mais uma igreja em Lisboa. Deus vai abrir outras aqui em Lisboa, acredito eu. Aleluia. Deus está te preparando para um país, mas vai funcionar em obediência da fé, em obediência da fé, em obediência da fé. Aleluia. Há uma expectativa divina, há uma expectativa divina. Eu devo corresponder com a expectativa divina. Obediência da fé, obediência da fé, obediência da fé. Que isso fique gravado na sua mente e nas tábuas do seu coração. Será que a igreja está percebendo o que é que nós estamos falando aqui nesta noite? Estamos sendo compreensível pela palavra de Deus. O apóstolo diz, portanto, ele revela, ele nos demonstra que o chamado de Deus para a nossa vida é baseado em uma expectativa divina. É quando Deus olha para você e diz, eu vou investir na vida deste homem, eu vou investir na vida desta mulher, e ele vai fazer isto para mim, ele vai fazer aquilo para mim. No plano de Deus está marcado em qual lugar você estará, qual cidade você trabalhará e qual país você ganhará almas para Jesus. Eu quero lhe perguntar nesta noite, qual dos irmãos entendeu que estaria um dia em Portugal antes de você vir para cá? Houve promessas que Deus te fez que para você elas não eram nem aceitáveis por você conhecer e ao mesmo tempo ter o desejo de permanecer na sua terra. Hoje você está aqui em obediência da fé. Deus te trouxe pela obediência da sua fé, e nós estamos compreendendo esse chamado e estamos declarando nesta noite, dizendo, em obediência da fé nós queremos ir onde o Senhor nos mandar. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Sejamos como Abraão, em obediência da fé. Pela fé sendo chamado, obedeceu, e a Bíblia diz, e foi para a terra que o Senhor lhe havia prometido. Foi conhecê-la, foi tomar posse dela, foi pisar nela, foi declarar que ela seria da sua posteridade. Mas Abraão foi pela
sua fé. Pela sua fé, bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Este é em segundo lugar. Observe e abra a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26. Nós vamos observar com os irmãos o versículo de número 19, para entendermos o que é obediência da fé, correspondermos com a expectativa divina. Lembra os irmãos que Paulo aqui, ele se defende diante de Festo e se defende diante do rei Agripa. Na realidade, meus irmãos, todos estão querendo a morte de Paulo. Esse tribunal aqui, diante de Agripa, diante das autoridades, não vê culpa em Paulo. Mas observe, portanto, meus irmãos, o que Paulo diz no versículo de número 19. Ele está dizendo o seguinte: quando o rei Agripa lhe dá a oportunidade de se defender, de dizer o que ele é e por que razão ele está naquela situação, então Paulo, tomando a palavra, após discorrer sobre a sua conversão, sobre a sua conduta antes de conhecer a Cristo, na condição de um fariseu extremamente zeloso pelas tradições de seus pais, Paulo, portanto, chega no versículo 19 e diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo está dizendo aqui que há uma expectativa divina em obediência de fé diante do rei Agripa. Agripa, entendendo ou não entendendo, ele está dizendo: eu tive uma visão. Eu não sei se Agripa entendia ou se não entendia. Festo chegou a dizer: as muitas letras te faz delirar, o Paulo. Cale a sua boca, homem culto, cheio de palavra, você está delirando de tanto conhecimento. Mas Paulo tomou a palavra e disse: não, Festo, Agripa conhece a nossa origem e ele sabe do que falo, ele sabe muito bem o que eu estou falando, ele entende essas coisas diante daquele povo que não cria em ressurreição. Você já viu como somos nós? Se alguém não alinha, nós cruzamos os braços, calamos a boca. Cadê os crentes nesta noite com boca aberta, em nome de Jesus Cristo, para dizer diante de Festo, diante de sei lá quem é, Agripa e outros mais, dizendo: não, Senhor, eu não sou desobediente à visão celestial. Há uma visão celestial. Eu recebi uma visão do céu, mas céu da visão tá para mim deu. Deus me deu uma visão. Jesus me encontrou no caminho, mudou a minha vida. Eu não fui desobediente à visão celestial. Olha aqui, crente do queixo duro, Deus está tentando te segurar aqui e você está dando pulinho para aqui, para ali. O seu lugar é aqui. Não seja desobediente à visão celestial. A visão celestial, há uma visão do céu, há um propósito do céu, há uma expectativa do céu para como a sua vida permaneça em nome de Jesus. Mas permaneça em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Observe em terceiro lugar, observe, meus irmãos, que esta expectativa divina, ela é ou representa para mim e para você onde o dever nos chamar. Qual é o meu lugar, pastor? Onde Deus apontar. Enquanto Deus não apontar, você vai ficar aqui. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está moldando a sua vida, Deus está impregnando a palavra no seu coração. Nós estamos aqui numa batalha nesta noite pela fé, através da Bíblia, para que isso cresça no seu coração, para que esta verdade seja plantada, arraigada, para que quando você estiver no campo de trabalho, no campo missionário, você não desanimar, você entender que há desafios, mas que Deus tem expectativa. Na hora do desânimo, você deve dobrar os joelhos, curvar a sua fronte e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está no céu e o Senhor tem uma expectativa comigo, o Senhor tem um propósito comigo. Eu não posso recuar, eu não posso desfalecer, eu não posso voltar atrás, eu não vou parar por causa dos desafios, das afrontas, das barreiras, das dificuldades, mas pelo contrário, dá-me força. Vou colocar a mão no muro e eu creio que ele vai cair. Essa muralha vai cair, essa muralha vai cair. É assim que você tem que se erguer, é assim que você tem que levantar, é assim que Deus quer, é assim que Deus te chamou. Creia nesta verdade, absorva esta palavra nesta noite, creia nisto e Deus vai mudar-nos, Deus vai mudar-nos, Deus vai mudar-nos. Esta estrutura frágil nossa, Deus quer fortalecê-la, Deus quer fortalecê-la. Cresça nesta noite na fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Cresça, 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 cresça. Existe a
grito na nossa chamada. Existe Festo, existe a multidão. Pastor Sebastião pregou, está aí a multidão todo dia. Mas cresça na fé, cresça na fé. Em nome de Jesus Cristo, cresça, cresça na fé. Em nome do Senhor. Terceiro, a Bíblia nos revela de uma forma bem clara que essa expectativa divina é onde o dever nos chama. Nós dele não podemos fugir. Ou significa dizer, nós temos que comparecer. Por isso que Paulo diz, eu estou pronto. É exatamente isso que Paulo quer revelar, eu estou pronto. Se o dever me chama, eu compareço. Aleluia. Como quer dizendo o seguinte, vocês não sabem, vocês não compreendem que eu atravessei a Macedônia e estive lá, rasgaram as minhas costas, eu estive lá até a meia-noite cantando.